galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula de Excel iniciando. Eu sou a professora Yara Santana, sejam todos muito bem-vindos. E como na aula passada, hoje eu também comecei diferente, já deixei aqui no ponto aberto no Excel com alguns exemplos, como vocês podem ver, peguei algumas planilhas que a gente já trabalhou em aulas passadas e coloquei aqui alguns adicionais, como vocês estão vendo nessa que tem algumas setinhas, e tem algumas outras formas. Na outra planilha, também tem mais algumas opções que eu adicionei. Olha só, certo? Por quê? Porque isso é justamente o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Mas antes, relembrando que na aula passada nós vimos tudo sobre inserir e formatar ilustrações no Excel. Foi uma aula bem tranquila, bem fácil de entender e muito útil porque a gente viu que deixa as nossas planilhas bem mais bonitas, sabendo inserir, por exemplo, uma imagem, né? Fica bem mais bonito, dá pra fazer coisas bem legais, onde fica também bem profissional, basta você saber utilizar. E pra hoje, nesse mesmo naipe, digamos assim, ainda indo nesse mesmo assunto, pra hoje nós vamos ver as formas geométricas, Smart Art e comentários. Por isso que eu coloquei aqui pra vocês já alguns exemplos, que é o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Eu vou apagar tudo pra gente começar, mas olha só, algumas opções que eu adicionei e deixa eu mostrar esse daqui na planilha, que é o comentário, tá? Porque não dá pra ver que tem que passar o mousezinho em cima, mas pra vocês já visualizarem aí as ideias da aula de hoje, certo? Então é isso que nós vamos ver hoje, vai ser bem tranquilo, muito legal e vocês vão ver que é muito útil esse assunto também, então vamos lá. Pronto galera, já apaguei aqui todas as informações pra gente começar do zero e antes eu queria só pedir desculpa pra vocês, quase sempre nas aulas eu peço logo desculpa se algum barulho vier atrapalhar a aula, tá? É porque, novamente, eu repito, eu não tô com um fone com toda qualidade assim, mas vou fazer o possível para que a aula fique ótima e que vocês entendam perfeitamente. E aí, como em outras aulas, às vezes sempre tem um fundo musical, né? Porque os vizinhos adoram colocar uma música na hora que eu quero gravar vídeo aula, é incrível, mas vamos ver o lado bom, né? Uma musiquinha no fundo, perfeito. Mas sem brincadeiras, né? Vamos lá começar. Então, como eu falei na aula de hoje, nós vamos ver as formas geométricas, Smart Art e comentários, né? E por que a escolha desse assunto? Porque assim, galera, certamente esses recursos que nós vamos ver na aula de hoje vão fazer toda a diferença em qualquer planilha e com certeza nos ajudar a acrescentar uma qualidade e uma produtividade no dia a dia, tá? Vocês vão ver no decorrer que a gente for adicionando aos pontos que nós vamos ver na aula de hoje, principalmente os comentários, viu? Vai acrescentar muita qualidade e produtividade ao nosso dia a dia, tá? Então, começando pelas formas geométricas, tá? Essas formas geométricas, elas ajudam a embelezar a planilha. Esse recurso permite adicionar formas como caixas, setas, círculos, entre outras opções. Mas não se preocupem, pois essas formas geométricas elas não interferem em nada nas fórmulas. Então, por exemplo, eu apaguei aqui os valores do total, mas vocês lembram que nessa atividade aqui era para vocês fazerem a soma do total de cada vendedor e do total de cada camisa. Aí vamos supor que tivesse aqui todo o cálculo feito, bem direitinho. Se eu adicionasse a forma geométrica, nada ia mudar, não ia alterar em nada nos meus cálculos, nem na minha formatação da planilha, tá? Então fiquem tranquilos quanto a essa parte. E onde que a gente pode encontrar esse primeiro ponto da aula, que é as formas geométricas? Nós encontramos esse recurso vindo em inserir ilustrações, tá? Inserir ilustrações a gente encontra. Eu vou começar a falar agora disso, já mostrei pra vocês e com certeza vocês vão lembrar das aulas de PowerPoint também e das aulas passadas de Excel. Porque assim, dentro do pacote Office que nós temos o Excel, nós temos o Word, nós temos o PowerPoint, eu arrisco dizer que praticamente todas as opções são as mesmas nos outros. Por exemplo, nós estamos aqui no Excel, mas tem muitas iguais lá no Word, lá no PowerPoint, os recursos muito parecidos, até mesmo no mesmo local você encontra, tá? Então, é bem parecido. Eu lembro que eu já expliquei pra vocês lá no PowerPoint essa opção aqui das ilustrações, que é da mesma forma, do mesmo jeitinho. Então, com certeza vocês vão fazer o link com as outras aulas, e isso é bom, porque se vocês não tiverem entendido tão bem na outra aula, vocês vão entender agora, ou vão poder relembrar. Então, isso é ótimo, não é verdade? Então, vocês lembram que nas outras aulas,
do mesmo jeitinho, dentro das ilustrações eu tenho a opção de colocar as imagens do meu próprio computador, tenho a opção de colocar imagens online, né, buscar lá da internet, formas, ícones, modelos, enfim. E bem aqui nas formas, eu tenho as minhas formas geométricas, olha só, certo? E para a gente entender melhor as formas geométricas, vamos dividir por seções, que no caso já está dividido aqui, né? Mas aí para mim não falar de tudo de uma vez, eu vou seguir justamente essa divisão das seções. A gente começa por seção linhas, tá? Primeiro tem as formas usadas recentemente, que é tudo que eu já utilizei quando eu estava fazendo essa atividade para mostrar para vocês no começo. Pronto, tudo aqui que eu utilizei, ó, ficou aqui. Então, tudo que foi usado recentemente. Depois a gente tem a primeira seção, que é as linhas. Nós vamos começar por elas, tá certo? E aí, como que faz para a gente adicionar essas linhas? Vejam só que nós temos vários modelos bem legais de linhas, ó. E para me adicionar o modelo, como que eu vou fazer? Eu vou clicar em uma das linhas dessa lista e dentro da planilha eu vou escolher o local, dentro ou fora, enfim. Eu vou escolher o local onde eu quero que a minha linha seja adicionada. E aí eu vou clicar e arrastar para que a linha comece a ser formada, né? Comece a aparecer, tá? Então, para demonstrar, eu vou escolher a seta da linha, tá? Nós temos aqui essa primeira opção, ó, que é a linha. Temos a segunda, que é a seta da linha. A terceira, que é a seta da linha dupla e assim vai. E para esse exemplo, eu vou escolher a seta da linha, tá certo? Então, como eu acabei de falar, eu clico, ó, pronto, já foi adicionada. Ficou mais um aqui, ó, tá vendo? Só esperando eu clicar e arrastar para dar forma à minha seta. Então, eu vou escolher aqui, adicionar aqui no vendedor. Pronto, vou adicionar aqui no vendedor. E aí eu vou clicar e arrastar, ó. E olha só, foi adicionada, tá vendo? Mas você tem que ter cuidado, mas mesmo que não tenha muito cuidado assim que adiciona, não se preocupe, ó, porque ela pode ser que ela fique torta ou fique muito pequena, mas aí você consegue, ó, ajeitar ela do jeito que você quer, aumentar, diminuir, ó, desentortar ela, tá certo? Mas aí antes de dar continuidade, eu não vou colocar ela aqui nessa planilha, não. Eu vou colocar em outra planilha, tá? Porque eu lembrei agora que essa planilha aqui eu vou trabalhar outra coisa com vocês. Então, deixa eu adicionar aqui a setinha, certo? Pronto. Então, vamos lá novamente. Inserir, ilustrações, formas, seta de linha. Pronto, cliquei. E aí, eu quero adicionar essa seta de linhas aqui nos itens, ó. Vou clicar e arrastar. Ó, consegui deixar ela um pouquinho reta. Pronto. Deu certo. E aí, viu como é fácil? Viram como é fácil de adicionar? Pronto, tranquilo. Aí, uma observação é o seguinte. Cada opção de linha, ela vai apresentar um formato diferente. Então, vocês podem ficar à vontade para praticar, tá? Essa observação que eu queria deixar claro. Então, assim, para vocês poderem ver também outras opções, eu vou adicionar para vocês. Então, adicionei essa daqui. Vou só ajeitar ela mais um pouquinho, porque eu ainda não estou satisfeita. Tô achando ela um pouco torta. Pronto, assim melhorou. E aí, bem aqui nas despesas, eu quero adicionar outro estilo de linha. Vamos lá. Ilustrações, formas. E aí, eu vou adicionar essa daqui, ó, que tem esse estilo um pouquinho torto. Acho legal. Então, vamos lá. Ó, como ela é um pouco maior e ela tem esse formato um pouquinho torto, não é nem torto que chama, né? Porque ela tem esse caminhozinho, então tem que saber adicionar, ó. Porque olha aí, ó, ela vai criando um formato, tá vendo? Então, olha só, peguei lá de cima um pouquinho, vindo direcionado para despesas. Olha só que legal. Viu só? Pronto. Adicionei as linhas. Depois das linhas, nós temos a seção retângulos. Então, vamos voltar lá, inserir ilustrações, formas. Depois das linhas, nós temos os retângulos, tá? Os retângulos, ele é dividido em seção, formas básicas, que é esse abaixo. Depois, seção, setas largas. E depois, seção, estrelas e faixas, que fica lá embaixo. Ele é dividido nessas partes, tá certo? Então, começando a adicionar um exemplo de seção de formas básicas. Eu vou pegar aqui, primeiramente, um losango, ó. Da mesma forma da linha, eu clico, ó, ele é adicionado e basta eu escolher o local para dar forma a ele. Aí eu clico e arrasto, ó, e ele vai ganhando forma do tamanho que eu quero, tá vendo?
Pronto, coloquei aqui um losango, pra mim tá perfeito desse tamanho. Agora eu vou adicionar outra opção ainda dentro da parte de seção formas básicas. Vamos lá. Eu vou adicionar agora dentro das formas básicas uma caixinha de texto. Olha só como é legal a caixinha de texto. Pronto, adicionei aqui, ó, ficou muito pequena, né? Então posso aumentar, ó, posso arrastar ela para onde eu quiser. Vou aumentar mais um pouquinho e deixar um pouco mais fina. Pronto, para mim tá ótimo assim. Pronto, adicionei duas opções legais dentro da seção formas básicas. Depois a gente vai formatar direitinho cada opção dessa. Agora adicionando uma opção de seção setas largas. Vamos lá, inserir, ilustrações, formas, e logo abaixo a gente tem as setas largas. Eu vou adicionar essa opção aqui, chamada seta pentágono. Pronto, vou adicionar essa. Olha só. Vou trazer ela mais pra cá. Vou aumentar mais um pouquinho, porque eu tô achando ela muito pequenininha. Pronto, perfeito. E por último, eu vou adicionar duas opções da seção estrelas e faixas. Também duas opções bem legais. Vamos lá, ilustrações, formas. Lá embaixo fica estrelas e faixas. Vou adicionar aqui a chamada explosão, ó. Vejam só que tem duas opções de explosão. Essa explosão com 8 pontos e essa com 14 pontos. Eu vou adicionar essa de 8 pontos, ó. Olha só como ela é legal. Depois eu vou mostrar um exemplo de como você poderia utilizar ela, né? Para que você poderia utilizar ela. Vou só pegar aqui os meus coleguinhas que eu já adicionei, vou trazer mais para cima para poder dar um espaço melhor para as outras opções que eu estou adicionando, tá? Para não ficar tudo colado. Pronto. E ainda na parte de seção estrelas e faixas, vou adicionar mais uma opção também muito legal. Deixa eu pegar aqui. Cadê ela? Tá aqui, pronto. Olha só. Bem, opção de colocar em convite de formatura, né? Ou não sei. Foi o que veio na minha mente agora. Pronto, então, coloquei 1, 2, 3, 4, 5. 5 objetozinhos. E nesses 5 objetos a gente mexeu com a seção retângulos, nos subgrupos seção formas básicas, seção setas largas e seção estrelas e faixas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar informações dentro dessas opções. Olha só, galera, eu adicionei aqui algumas informações, mas claro que ainda tá feio, tá bagunçado. E o que a gente vai fazer? Vai formatar essas informações, tá? Do mesmo jeito que a gente formata essas informações colocando dentro da planilha, como por exemplo essa daqui de data, saldo, né, e despesas, enfim, gastos do mês. A gente adicionou as informações e editou do mesmo jeito dentro das formas geométricas. Então, como que a gente faz? Por exemplo, aqui, controle de pagamento, ó. Controle de pagamento, eu vou colocar centralizado, vou colocar alinhado ao meio, vou aumentar um pouquinho o meu texto, ó, a minha frasezinha, porque tá muito pequeno, ó. Colocar aqui 22, vou dar uma corzinha, por exemplo, vou botar aqui em negrito. E assim vai indo, certo? Você adiciona conforme você quer as informações, coloca cor nas palavras, né, no texto, tá? Edita pra ficar bem legalzinho. Do mesmo jeito como estaria editando, colocando dentro da planilha. Então eu vou editar aqui e já volto com tudo pronto pra gente ir pro próximo passo. Pronto, galera, eu já ajeitei aqui as informações nas formas geométricas. Já a gente vai entrar na parte de formatar essas formas geométricas, tá? Mas agora, a priori, eu queria só que vocês vissem como que fica já bem melhor, como as informações dentro, colocado em negrito, um tamanho maior. Olha só como fica bem melhor. E agora a gente vai para outra parte dentro das formas geométricas, que é a seção textos explicativos, tá? Então, para esses textos explicativos agora eu vou para outra planilha, que essa daqui já está recheada de informações. E agora eu vou para essa daqui. Vou apagar aqui essas informações da média para poder colocar um exemplo que vocês vão já entender o porquê. Pronto, apaguei aqui as informações da média. E aí pensem só comigo. Eu entreguei essa atividade aqui para vocês, pedindo para calcular a média. Mas vocês não lembram como calcula, ou não lembra, por exemplo, se é para calcular um produto, um por um, em cada loja. Como que é para fazer? Eu poderia simplesmente adicionar um texto explicativo, bem aqui, explicando o que vocês precisam fazer. Vamos ver como é legal e como é útil?
Então, vamos lá. Do mesmo jeito, a gente encontra aqui em inserir, ilustrações, formas, e lá embaixo a gente tem, ó, os textos explicativos, certo? E aí, para esse exemplo, eu vou adicionar tanto um texto explicativo, como uma caixinha de texto e como uma linha, tá? Vocês vão ver como vai ficar bem legal. Então, vamos lá colocar. Eu vou escolher aqui essa caixinha, pra mim tá ótima essa caixinha. Ó, vou colocar ela aqui, nesse formatinho aqui mesmo. Bem aqui eu vou colocar uma caixinha de texto. Formas. Caixinha de texto bem aqui. E vou colocar a setinha ligando uma à outra. E vou adicionar as informações dentro da caixinha de texto e do texto explicativo, né? Da caixinha do texto explicativo, para vocês verem o que eu tô querendo fazer aqui. Vou colocar essa opção aqui de linha, ó. E aí vai interligar daqui pra cá. Pronto. E agora eu vou colocar a informação nas duas para vocês verem como que vai ficar. Vamos lá. Pronto, galera. Olha como ficou legal. Eu coloquei aqui, ó. Lembre-se, calcule a média de cada produto separadamente. E eu ainda poderia deixar muito melhor. Lembre-se, eu poderia colocar dentro da caixinha uma cor mais legal. Ó. Colocar aqui, vindo aqui no baldinho, ó. Lembram da aula 1? Que a gente consegue colocar a cor dentro, né, do que nós estamos adicionando a informação. Por exemplo, mudar a cor da planilha, mudar aqui a caixinha de texto. E no A, a gente muda a cor da frase, do texto, enfim, tá? Então, vou mudar aqui a corzinha da minha caixinha de texto. Vou colocar aqui um cinza um pouco mais claro. Pronto, ó. Colocar assim. Aqui tá ótimo desse jeito. Eu poderia colocar aqui também, ó, outro tipo de linha que também fica bem legal. Deixa eu testar também pra ver se fica melhor. Que poderia ser essa daqui. Deixa eu ver como que fica, ó. Assim, eu poderia colocar assim, né? Tanto faz. Mas eu acho que aquela fica bem mais bonita, concordam comigo? Vou colocar aquela mesmo. Então, olha que legal, gente. Poderia colocar essa daqui, que tem a seta dupla, ó. Que aí fica legal também. Mas eu vou colocar essa daqui mesmo. Pronto. Então, lembre-se que é só escolher e puxar aqui da forma. E pronto. Olha só que legal, né? Que interessante que fica utilizando os textos explicativos. Lembrando que eu usei na partezinha azul, calcule a média de cada produto, eu usei um texto explicativo na caixinha. Aqui no lembre-se foi a caixinha de texto e aqui uma setinha, tá? Uma setinha da parte das linhas, tá? Uma linha, eu adicionei. Então, assim, para essas opções que eu adicionei até agora, né? Para esses exemplos, a gente utilizou as formas, tá? E agora, nós vamos aprender os recursos da guia Formatar, que eu falei que já a gente ia aprender. Agora a gente vai aprender os recursos da guia Formatar, que surge quando uma forma é selecionada. Então, vocês devem ter percebido que desde a hora que eu estava aqui na planilha 2, adicionando tudo isso, até agora também na planilha 3, quando eu adiciono, vocês devem ter percebido que aparece a guia Formatar com opções para formatar cada opção que eu adiciono. Vocês perceberam? Por exemplo, vou adicionar aqui de novo, só para vocês verem como aparece sempre quando a gente coloca. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, um retângulozinho, da seção retângulo, ó. Assim que a gente solta, ele já vai para a guia Formatar e aparece várias opções para a gente formatar. Então, agora a gente vai conhecer essas opções que aparecem para cada objeto, né, cada forma que a gente coloca. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai começar pela linha. Então, a gente vai voltar lá para a planilha 2, a primeira linha que a gente colocou. Nós vamos começar por ela, tá? Pronto, então aqui eu tenho opções. Vamos lá. Quando eu vou aqui no formatar na parte da linha, eu tenho aqui a primeira opção, inserir formas, onde fica aqui as formas para caso eu queira mudar, ó. Aqui fica a caixinha de texto para mim adicionar. Depois nós temos o estilo de forma, estilo de arte, acessibilidade, organizar e tamanho. Aqui no estilo de forma, ele dá a opção de você mudar a cor da fonte, ó. Colocar aqui laranja, preto, azul. Clicando aqui embaixo, ele dá várias outras opções também, ó. Colocar com pontinhos, ó, colocar ela mesmo reta, enfim. E depois do lado nós temos sobre contorno da forma,
que dentro do contorno da forma também tem as outras opções para mudar a cor da seta. E abaixo nós temos espessura, traços e seta, certo? Então, como que eu vou fazer para editar bem legal essa minha linha, né? Essa minha seta da seção linha. Eu vou utilizar aqui em traços essa opção aqui, para ela ficar com os pontinhos, ó. Olha que legal, prestem atenção que ela vai modificando. Então, em contorno da forma, espessura, quer dizer, traços, eu coloquei aqui esses tracinhos, ó, pra ela ficar bem dividida. Depois eu vou vir aqui também em contorno da forma e eu posso mudar a espessura dela, deixando ela mais grossa, ó, ou mais fina. Mas aí percebam que ela vai diminuir bastante os tracinhos, ó, viu só? Então eu vou deixar aqui, ó, o primeiro. O terceiro tá bom, pronto, vou deixar ele aqui. E aí se eu vier em efeitos de formas, eu tenho várias opções legais e eu vou utilizar a opção sombra. Aí ele me dá várias opções de sombra, ó. Vou ver aqui a mais legal. Percebam que quando eu passo por cima, ó, vai modificando lá a minha setinha. Então foquem na seta, olha que legal, ó. Então eu vou pegar aqui meu efeito de sombra bem legal. Vou pegar essa daqui. E olha como fica bem diferente, ó. Cliquei fora pra vocês verem, olha só. Ficou com os tracinhos, ficou com o efeito de sombra. Olha só que legal, gente, tá? Então, assim, você pode usar, né, e abusar da sua criatividade, certo? Mas aqui eu usei só umas opções que são as mais utilizadas para mostrar para vocês, que é o contorno de forma, para você estar mudando a cor da sua setinha, ou vindo aqui nessa opção também, certo? Você consegue também deixar a sua setinha mais grossa, mais fina, mexer com os traços, mexer com as setas também, que eu não mexi porque eu gostei dela do jeito que ela tá aqui, mas eu posso modificar, ó, as setas, né, adicionar outras opções, ó. É muito fácil. Lembrando sempre que dentro do pacote Office basta a gente passar o mousezinho por cima, ó, que ele nos explica para que serve cada opção e fica mais fácil da gente compreender. Mas é muito fácil editar essas setinhas e agora a gente vai editar também as outras opções que a gente adicionou dentro das formas geométricas. Então essa foi a edição da parte da setinha, tá? Depois a gente vai para o nosso losango, que foi o que a gente adicionou no segundo lugar, né? Que foi o nosso losango e a nossa caixinha de texto. Olha só como já modifica um pouco quando eu clico aqui no losango e na caixinha de texto, ó. Ele também é na parte de formatar, mas já tem algumas opções um pouco mais diferentes, tá vendo só? Mas continua aqui a parte de inserir formas, estilo de forma, estilo word art. Mas lembra que na setinha o estilo word art não estava ativado, ó. Olha só. Tá vendo? Mas quando eu clico já aqui no losango e na caixinha de texto, o estilo de word art já vai sendo selecionado, já vai funcionando, ó. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer? Eu vou primeiramente mexer com o meu losango. Eu vou mudar a cor dele. Lembrando que eu tanto posso vir aqui, ó, que ele me dá várias opções legais, como eu posso vir aqui no meu preenchimento da forma. No meu preenchimento da forma, eu vou colocar um amarelinho. Vou colocar esse mais puxado pro mostarda, acredito que é mais puxado pro mostarda. E aí, se eu vim aqui no meu número 1 e vim aqui no meu estilo de word art, olha que legal. Vou colocar esse efeito aqui. Olha como fica legal. Olha só, certo? Pronto, eu vou deixar dessa forma. E aqui no meu controle de pagamento, eu vou deixar desse jeitinho também, dessa cor mesmo aqui, azul. Pronto. Mas olha que opção legal que eu posso fazer, ó. Quando eu clico na minha caixinha de texto, as opções ainda continuam selecionadas, né, para mim usar. E eu tenho uma opção que é a organizar, onde eu posso vir tanto em avançar e recuar, que acontece o seguinte, quando eu venho em avançar, eu posso pegar essa minha forma e posso trazer ela para frente do meu objeto, ou seja, ela vai ficar por cima do meu losango. Se eu vier em recuar, eu posso colocar ela para trás e ela vai ficar para trás do meu losango. Então, eu posso, ó, trazer aqui o meu losango para frente dela e olha que legal, gente, certo? Então, você pode abusar das opções aqui para editar as suas formas, tá? Então, aqui eu mexi um pouquinho aqui no meu losango com a parte de estilos de forma e estilo word art. A minha caixinha de texto eu só mexi um pouco com organizar, trazendo ela para trás do losango. E ficou assim, certo?
E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou remover essas formas aqui e vou fazer algo bem legal apenas com o meu losango e a minha caixinha de texto, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer e aí vocês vão acompanhando comigo. Pronto, galera. Então, o que eu vou fazer? Aqui no controle de pagamento, eu vou apagar aqui. Vou aumentar a minha caixinha de texto. Vou mudar a cor dela. Vindo aqui em preenchimento de forma, eu vou colocar um puxadozinho para um cinza mais claro, quase branco, né? E aqui eu vou adicionar um textinho. Agora eu vou editar aqui o meu texto, né? Que ele tá muito claro. Eu vou colocar outra corzinha aqui nele, vou colocar um pretinho mesmo, vou tirar o negrito. E pronto, deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui. Perfeito. Deixa ele aqui por enquanto. Agora eu vou mexer com o losango. O losango eu vou colocar aqui o número 1. Vou colocar assim. Primeira forma. Ficou todo desengonçado aqui, né? Por quê? Porque eu preciso mover agora, mexer, na verdade, com a parte da fonte. Ele tá 28, então claro que vai ficar enorme. Então eu venho e diminuo, ó. Já tá pequeno demais, ó. O 14 tá... O 12 tá perfeito, pronto. Então eu posso aumentar aqui o meu losango, ó. Mas aí eu vou deixar ele mais assim, pronto, que é exatamente como eu quero. E aí, lembram que eu coloquei a minha caixinha de texto pra trás do losango. Então eu posso trazer o losango aqui pra frente dela, ó. Certo? Vou só dar uma aumentada um pouco mais no meu losango. E assim tá perfeito. Pronto, vou só trazer o meu texto um pouquinho mais pra lá. Pronto, e agora eu vou adicionar lá na forma, inserir ilustrações, formas. Eu vou adicionar uma setinha nas setas largas, ó, essa setinha aqui pra baixo, bem aqui, rente ao meu losango. Pronto, e agora eu vou consertar ela pra ficar mais direitinho aqui. E vou vir lá em avançar não, recuar, e vou enviar ela pra trás do meu losango, certo? Pronto. Agora, dentro da minha setinha, eu vou só... Vejam só que na seção tamanhos, eu também posso mexer com a setinha. Em vez de estar vindo aqui, ó, e arrastando, eu posso também vir aqui, ó, e diminuir ela. Mexer também com a parte da largura, ó. Então, eu vou deixar ela um pouquinho mais grossa. Pronto, ficou demais. Acho que um pouquinho mais grossa e um pouquinho maior. Um pouquinho menor, na verdade. Pronto. E agora eu vou digitar o nome despesas. Despesas. E aí, olha só como ficou. Ah, ficou ruim, né? Ficou cobrindo aqui, não ficou legal, não. Então, como é que eu posso fazer? Eu vou vir lá na minha fonte e agora eu vou mexer com o meu texto. Vou vir aqui em página inicial, fonte. Fonte não, alinhamento, perdão. Dentro do alinhamento, a gente tem a opção AB, que é chamada orientação, onde a gente pode mexer com o nosso texto. Então, se eu quero o meu texto, por exemplo, girado para cima, olha como que ele fica. Se eu quero o meu texto girado para baixo, olha como ele fica. Se eu quero ele vertical, e assim vai. Então, eu vou querer ele girado para baixo. Perdão aí pela moto, gente. Eu quero ele girado para baixo. Então, olha como é que ele ficou. Aí, agora eu vou trazer ele mais pro meio. Deixa eu selecionar aqui o meu texto. Vou aumentar, vou trazer ele aqui mais pro meio e centralizado ao meio, né, alinhado ao meio. Vou aumentar ele. Vou colocar aqui, não, tamanho 16 ainda tá pequeno. Deixa eu ver aqui, 20 tá bom. Pronto. Vou só consertar novamente aqui que eu baguncei. Pronto. Aí agora eu vou só aumentar mais um pouquinho a minha seta. E olha só que legal. Eu achei que ficou bem legal, né? Eu tenho aqui a minha planilha e do lado eu tenho uma explicaçãozinha. Ó, eu achei que ficou legal. E olha só quantas opções eu utilizei legais pra deixar assim, ó. Utilizei o losango, né, nas minhas formas. Utilizei a caixinha de texto, utilizei aqui as setas, tá? Editei um pouco lá na minha parte de fonte, alinhamento do meu texto, né? Mexi aqui com a parte de formatar
estilos de formas, enfim, mexi com bastante opções legais que eu ensinei a vocês a utilizar para ficar dessa forma. Então, olha que legal esse primeiro exemplo. Se vocês quiserem tentar reproduzir utilizando essa planilha da atividade, se vocês já tiverem aí a atividade salva, ou se vocês quiserem utilizar outra planilha e colocar esse exemplo, podem colocar também, certo? Que fica bem legal. Quiserem colocar aqui a parte do texto explicativo, ó, que agora eu vou modificar ele, tá? Na verdade eu já modifiquei, né? Já ficou legal desse jeito aqui. Se vocês quiserem reproduzir esse exemplo também, ou esse que eu acabei de fazer, também fica bem legal. Então, agora a gente finalizou a parte de formas geométricas, finalizamos com